mas a gente precisa conversar e trocar ideia a respeito dessa situação que aconteceu com a Libra, porque envolve diretamente a questão da grana do Vitória. Perfeito? Então vamos para cima. É, deixa eu colocar aqui a nota da Libra. Vamos lá. Essa nota foi divulgada hoje, certo? A respeito da situação do Flamengo. Vou ler a nota, depois eu vou explicar isso na matéria do Arena e eu vou dizer por que o Vitória é impactado nisso e por que, no final das contas, é uma das justificativas para o Vitória querer mudar para a LFU. Não sei se é a mais forte. Eu imagino que não. Afinal de contas, 50 anos de direito de transmissão é lenha, meu irmão. É pesado pra cacete. Mas é uma justificativa. Vamos lá. A Libra repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu a ação judicial contra o conjunto de clubes que faz parte, do qual faz parte, ou seja, o Vitória está envolvido nisso aqui, bloqueando repasses financeiros consagrados em contrato e desgastando a harmonia do grupo ao questionar contratos já pacificados. O clube alega prejuízo dentro de um contrato bilionário, o que não condiz com a sua situação financeira. Medida extrema confirma uma postura que privilegia o interesse particular de curto prazo, quando na verdade os verdadeiros prejudicados são os times que contam com dinheiro para seu fluxo de caixa, pagamento de salários, pagamento de contas e salários. A Libra sempre se dedicou a atender os interesses dos associados, inclusive questionamentos do Flamengo em relação ao modelo vigente. Mesmo se tratando de um tema debatido exaustivamente no passado, o assunto voltou à pauta e foi submetido à vontade democrática de todos os membros, que votaram pela manutenção do formato atual. A instituição não poupará esforços para defender na justiça a legitimidade das decisões coletivas e o cumprimento dos seus contratos. A entidade, junto aos seus clubes, visa proteger o interesse de ampla maioria dos clubes que acreditam na construção conjunta, no respeito aos acordos e no fortalecimento do futebol brasileiro. Ressalta ainda que a concordância e o necessário enfrentamento legal são direcionados exclusivamente à conduta atual da atual gestão do Clube Rubro-Negro, que insiste em não respeitar compromissos assumidos, contratos assinados pela instituição Clube de Regatas do Flamengo, preservando o respeito da entidade pela história e pela torcida do seu clube associado. Assessoria de comunicação da Libra. Aí você pergunta, Ítalo, o que é que isso impacta no Vitória? Vamos lá para a história, certo? Vamos contar a história do começo. Seguinte, ontem saiu na coluna do Rodrigo Capello, ele fala sobre a questão do repasse do pay-per-view. Aí você pergunta, Ítalo, o que é o pay-per-view? O pay-per-view, para você entender o que é basicamente o seguinte, é o Premiere. Quando você senta lá, na frente da sua televisão, que você vai assistir o jogo do Vitória, não é na TV Bahia e é na Premiere, aquilo ali o Premiere tá pagando a Vitória. Quando você assina o Premiere e coloca lá Vitória como seu clube, você está dando dinheiro pro Vitória também. Então o pay-per-view é isso. O contrato da Libra, ela tem 40% de fixo, independente do que acontecer. 30% de premiação na competição e 30% de pay-per-view. Ou seja, quanto mais jogos do Vitória passar, quanto mais torcedores indicarem o clube como seu clube do coração, o Vitória ganha mais. Estamos entendidos nesse ponto? É isso aí que acontece. Aí o que foi que o Flamengo fez? O contrato da Libra foi assinado por uma outra gestão, que foi a gestão do Rodolfo Landim. Aí assumiu o BAP, atual presidente do Flamengo, contratou um cara chamado Marcelo Campos Pinto, que era diretor da Globo. Esse cara chegou e criou uma confusão para que o Flamengo recebesse mais. Então, vou ler a matéria do Arena para vocês entenderem.
certo? Como é que isso impacta no Vitória e como isso eu imagino que vai acabar implodindo a Libra, certo? Mas vamos lá. A crise interna da Libra chegou a um novo capítulo nesta quarta-feira, dia 24, ou seja, 2 dias atrás. O Flamengo conseguiu, na Justiça do Rio de Janeiro, uma decisão liminar para que a Globo deposite em juízo o valor referente ao segundo repasse da temporada 2025 do direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. Com isso, todos os clubes do bloco, incluindo o Vitória, ficaram sem receber a parcela que seria paga nesta quinta-feira, ou seja, ontem. Informação do blog do jornalista Rodrigo Capello no portal Estadão. O valor bloqueado soma 77,1 milhões. No rateio previsto, o Flamengo receberia 17,4, enquanto o Vitória teria direito a 4,5 milhões. Ou seja, é uma grana considerável. 4,5 é praticamente metade da folha do Vitória. E é um valor daquele parcelamento lá do que o Fábio Mota falou, né? Aqui tem o número dos outros times. E aí a gente vai dizer, mas Ítalo, mas o Red Bull recebe mais que o Vitória. Recebe porque o cálculo da audiência acaba gerando essas discrepâncias, certo? Depois eu posso até explicar a respeito disso. Aliás, tem aqui, né? A disputa começou ainda no início do ano, quando o presidente do rubro-negro carioca, Luiz Eduardo Batista Ubap, trouxe o executivo Marcelo Campos Pinto para defender novos critérios na divisão de cota de audiência. Pelo Estatuto da Libra, 30% da receita é calculada conforme a audiência dos jogos, sem detalhar o peso do pay-per-view, ou seja, bom, sim, o pay-per-view ele está dentro do cálculo, mas sem saber o quanto peso. O que é que o Flamengo quer? Eu tenho mais assinantes no Premier, eu quero ganhar mais. Porque o grande lance aqui é o seguinte: se joga Flamengo e RB, o jogo é mando de campo do Flamengo, o Flamengo não ganha mais. A audiência ela é dividida entre Flamengo e RB. Se joga Flamengo e Vitória, Vitória e Flamengo, essa audiência não vai mais para o Vitória. É dividida Vitória e Flamengo. Vocês entenderam qual o lance? O lance é esse. E o Flamengo quer que se dê mais peso para a base de assinantes, porque, obviamente, a base de assinantes do Flamengo no Premier é muito maior do que a dos outros times. Então, eles querem ganhar mais. Em agosto, a proposta flamenguista foi rejeitada pela maioria dos clubes. Apenas Volta Redonda votou a favor e Paysandu se absteve. Ô, Volta Redonda. Ô, meu amor, eu sei que você é carioca, mas pense com a cabeça. Pelo amor de Deus. Mas ok, vamos lá. Com a derrota, o clube acionou a justiça para impedir que a Globo pagasse com base no atual modelo. A desembargadora Lúcia Helena do Passo concedeu liminar nesta quarta-feira, obrigando o depósito em juízo até que o impasse seja resolvido. Caso a proposta tivesse sido aprovada, o Flamengo aumentaria a sua fatia de 17,4 para 18,8, uma diferença de 1,35 milhões. Ou seja, pasmem, essa diferença seria de apenas 1 milhão e 300. 1 milhão e 300 não paga nem o salário de Pedro. Pelo amor de Deus, rapaz, não é possível um negócio desse, cara. Não é possível um negócio desse. Os caras vão implodir a Libra por causa de 1 milhão. Enquanto a disputa segue, a Libra se prepara para recorrer ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com agravo de instrumento para a liberação do pagamento. A Globo ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. E aqui eu trago um comentário sobre a situação, né? Para o Vitória, o impacto é direto. O clube deixa de receber 4 milhões e meio, aproximadamente, previsto que entrar no caixa nessa quinta-feira, antecipação de receita pleiteada pela diretoria, com a venda dos 15% de transmissão pelos próximos 50 anos, teve uma justificativa justamente desse compasso no repasse da Libra. Ou seja, senhoras e senhores, areneiros e areneiros, essa briga do Flamengo impacta diretamente no cofre do Vitória. A assessoria de imprensa do Vitória divulgou o pronunciamento do presidente Fábio Mota a respeito dessa situação da Libra e da LFU. Confira aí. Presidente Fábio Mota, recentemente saiu a notícia sobre o bloqueio judicial proposto pelo Flamengo, né, sobre as cotas da Libra. Queria que o senhor explicasse um pouco o que foi que aconteceu nessa situação. Não, tem repercussão para todo mundo.
certo? Tem repercussão não só para o Vitória, mas pelos 9 clubes da Libra. É um bloqueio de 258 milhões. Até se resolver, a Globo não está repassando dinheiro para os clubes, a Globo vai depositar judicialmente se discutir. O que é que o Flamengo quer? O Flamengo quer mudar o critério de distribuição. Como é que é a Libra hoje? 40% do bolo do dinheiro é dividido para todos os clubes de forma igualitária, 30% é por audiência e 30% por performance, que é a classificação no campeonato. Então, o que o Flamengo está sugerindo e conseguindo decisão judicial é que os 40% continuem de forma igualitária e o outro 60% leve em consideração o pay-per-view. O que é o pay-per-view? Quando o cidadão assina o contrato do Premier, ele bota lá o nome do clube, Vitória, certo? O Flamengo quer que vá para esse tipo de critério. Se acontecer isso, se isso prosperar, o Vitória perde 8 milhões por ano nessa mudança de critério. Então, nós estávamos certos já quando saímos da Libra a partir de 29 e fomos para a LFU. Por que a gente mudou? Primeiro, quando nós assinamos com a Libra, a Globo estava com a Libra. E a outra liga não tinha Globo. Tinha Record, tinha YouTube e tinha Prime Video. Com o passar do tempo, a LFU assinou também com a Globo. Quando você junta esses plays de TV, hoje a LFU passa a ter 35% mais recurso do que a Libra. Se o Vitória ficasse na Libra, o Vitória ia ficar 45 anos recebendo 20% a menos. Por que 20% a menos? Porque para entrar na LFU, o investidor que bota o dinheiro exige a compra de 15%. Então, mesmo o Vitória vendendo 15% do que vai receber, o Vitória perderia os outros 20%. A gente ia ficar 45 anos com 20% a menos. Então, o que é que vai ocorrer a partir de 29? Até 28 a gente continua na Libra. A partir de 29, o Vitória indo para a LFU recebe 20% a mais do que receberia na Libra. E uma coisa diferente. Naquela divisão que na Libra é 40% igualitário, 30-30, na LFU não é assim. Tem uma vantagem, é 45%. Então, na LFU, você pega todo o bolo, divide de forma igualitária, grande, pequeno e médios clubes, todos recebem igual 45%. Na Libra, só recebe 40%. Então, você já ganha aí 5% de cara. Ganha porque vai receber 20% mais durante 45 anos. E agora, com essa decisão judicial, que bloqueia todas as cotas de TV, com a mudança de critério, o Vitória perderia, além disso tudo, 8 milhões por ano. Então, tá claro, as claras, certo, que nós estávamos certos quando fizemos a mudança e fizemos na hora certa, antes de estourar esse bloqueio judicial aí da Libra. Uma dúvida também, presidente, que muito torcedor ficou, é se o Vitória ainda tem algum recurso para receber da Libra ou se já recebeu todo o valor Não, da Vitória Liga. vai receber da Libra até 28. Vitória até 28, Vitória continua recebendo da Libra. A partir de 29, o Vitória recebe 85% da LFU. Certo? Nós não vendemos tudo, como as pessoas estão dizendo aí. O Vitória vendeu tudo por 50 anos. Mentira, torcedor. Acredita em mim, que comigo é transferência. Ou comigo é transparência de todas as formas. Nós vendemos 15% e recebemos a antecipação de 15% por 5 anos só. A partir daí, o contrato volta à maneira original. Ah, e por que nós recebemos a antecipação de 15% por 5 anos? Porque é uma exigência do comprador. Para você entrar na Libra, o trabalho que ele fez de ter um bolo maior, ele exige que ele fique com 15%. De 15% a 20% a 10%, ele tem essa exigência. Para entrar lá, só entra assim. É o negócio do cara e você tem que se adaptar ao negócio do cara. Abraço, nação. É aquele negócio que eu tava falando, falei ontem, falei também no vídeo da ata, que o fato fato da Libra ter mudado os repasses que eram mensais para bimestral já tinha impactado. E além disso, tinha este dinheiro que o Vitória que está em discussão já tem um tempo. São 4 parcelas desse dinheiro, né, a mais que o Vitória recebe. A primeira foi paga, a segunda foi barrada e tem mais 2 daqui pro final do campeonato. É uma em novembro, outra em dezembro. Então, mais ou menos esse mesmo valor. Se o Flamengo, se até lá, novembro e dezembro não resolver, vai ter esse dinheiro que vai ficar preso. São aí 4 milhões desse mês, 4 milhões de novembro, 4 milhões e meio de dezembro. São 13 milhões e meio a menos daquilo que estava planejado. Então, se de 80 milhões, 90 milhões que o Vitória receberia,
Vitória deixa de receber 13 milhões e meio, o que cai a receita para 67 milhões e meio. Talvez isso justifique no final a necessidade da venda pela a necessidade da venda dos direitos por 50 anos pelos 40 milhões que vão entrar. Porque se você perde esses 13 milhões, mais acho que foi 7 milhões que eu tinha feito cálculo, acho que foi, né, 7 ou 10 milhões das premiações de Sul-Americana, Copa do Brasil e Nordeste. Você já chegou aí ao valor de 10, vamos botar 10, né? 10 com 13, 23 milhões. Bate próximo dos 25 que o Vitória já tinha recebido, de acordo com aquela nota. E bate próximo dos 40 milhões que o Vitória está pleiteando agora. Então, sim, o valor já chega próximo disso aí. Mas algum descompasso de investimento a mais do que poderia, alguma situação desse tipo, deve bater próximo dos 40 milhões. Ou seja, justifica essa necessidade de caixa neste exato momento. Só que vocês percebem que é algo que está impactando todo mundo e é algo que vai ser resolvido na justiça. Né? Então, assim, se Vitória está antecipando uma implosão da Libra para garantir seu espaço na LFU por um valor baixo. Mas vocês há de convir. E aí eu lembro da questão da mudança, na época do esporte interativo, que houve disputa, que quem demorou mais para poder fechar ganhou mais dinheiro. Então, às vezes, você fazer um movimento ali de rompante para poder logo querer antecipar os movimentos, talvez você pode quebrar a cara no futuro. E ninguém sabe o que, é que vai acontecer em 2026. Pode ser que em 2026 essa constituição de LFU e Libra se exploda. Você tenha Flamengo sozinho negociando seus direitos. Todos os outros clubes viram Libra. Ou virando Liga. E aí, quem for Libra, talvez pegue uma condição financeira, uma condição de negócio melhor do que vai estar entrando agora na LFU. Então, assim, isso aqui impacta diretamente no nosso orçamento.